Ocasionalmente, ao utilizar o AD Connect, os administradores podem se deparar com essa mensagem de erro. Esse erro de sincronização acontece quando o AD Connect tenta exportar um objeto para o Azure AD, mas o atributo ImmutableID está definido como false. Veja que quando você abre a ferramenta de sincronização do AD Connect, você consegue validar as operações de import e export dos objetos do Active Directory. O mesmo erro que aparece lá no portal do Azure, ele vai aparecer aqui na ferramenta de sincronização. E aí a gente tem um erro export, que a gente consegue validar qual é o objeto ID desse usuário que vem apresentando o erro. Para isso, você deve clicar no erro e depois em Details. E aí você tem a informação do objeto ID do usuário com o erro. Isso acontece quando o AD Connect tenta excluir um usuário ou um objeto que foi restaurado, muitas vezes causado pela movimentação de um usuário para uma URL não sincronizada ou pela exclusão ou restauração de um objeto local. A forma mais simples e eficaz de identificar os usuários ou objetos afetados é buscar contas no Azure AD que tenham o valor do ImmutableID publicado, com o status de sync enable definido como false. Após importar o módulo do Azure AD, você vai dar um Connect Azure AD e informar as suas credenciais de um usuário com permissão Global Admin no Tenant. Como recomendação, todo usuário Global Admin deve ter o MFA habilitado. Você vai informar seu usuário e senha e, em seguida, vai informar o segundo fator de autenticação para você conseguir fazer a conexão do seu PowerShell usando o módulo do Azure AD. Com esse comando, é possível exportar um arquivo CSV contendo as propriedades de User Principal Name, Object ID e Mutable ID de todos os usuários do Azure AD. Uma vez com essa informação exportada, é possível pesquisar no arquivo CSV para identificar os usuários com os status do dsync enable definido como false e o valor do immutable ID publicado. Com o arquivo CSV exportado, você vai abrir com o Notepad++, vai dar um find para fazer uma pesquisa. Em seguida, você vai voltar no AD Connect e validar o valor do objeto ID com o erro que aparece na ferramenta de sincronização. Copiado esse valor, você volta no seu CSV, cola o valor e dá um find para fazer a pesquisa e localizar qual é o usuário que está com o erro. Usuário localizado, você vai ter a informação do user principal name desse usuário, o objeto ID, e você vai ver que o mutable ID está definido como false. Após identificar os usuários ou objetos afetados, o próximo passo é corrigir a situação. Para isso, é necessário definir o valor do immutable ID como nulo. Então você vai precisar utilizar outro comando PowerShell. Você vai iniciar uma conexão com o Azure Active Directory pelo PowerShell, informar suas credenciais de usuário Global Admin. Com a conexão do PowerShell ao Azure Active Directory, você vai executar o comando para colocar o valor do Immutable ID como nulo. Após o comando ser executado com sucesso, é necessário executar uma sincronização delta. O atributo ImmutableID é utilizado para associar o usuário do Active Directory local ao usuário correspondente no Azure AD. Ao estabelecer um valor nulo, a ligação entre os dois objetos é quebrada, permitindo ao AD Connect criar um novo objeto no Azure AD durante o próximo ciclo de sincronização. Depois da sincronização delta realizada com sucesso, você vai observar que a ferramenta de sincronização do AD Connect não exibe mais o erro de sincronização. No meu LinkedIn tem um artigo completo de como executar todos esses passos.